Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Análise do equinócio fora do Equador. Aprenda como a posição do Sol no horizonte no equinócio pode ser afetada pela refração atmosférica. A proposta. Ainda que o Sol possa nascer exatamente no leste e se pôr exatamente no oeste no equinócio, a refração atmosférica pode causar o deslocamento lateral da posição visual do centro do astro no horizonte. Esse efeito é nulo no Equador, mas aumenta com o valor absoluto da latitude do observador. Complicado para entender, mas simples numa figura. Alguns esclarecimentos. A probabilidade de que o Sol nasça exatamente no leste é nula, mas o observador pode escolher o local de onde seria possível ver esse fenômeno. A razão é interessante. O leste é um ponto preciso do horizonte, um azimute inteiro. Acontece que azimutes são números reais e depois da casa tem uma infinidade de outros algarismos, né? Então nós temos muitas decimais. Então não é possível que aquele valor preciso de, por exemplo, 90 graus, 0,00000 seja alcançado pelo Sol. Então uma ideia é que o observador verifique primeiro, com cálculos, onde o Sol vai nascer e se posicione na Terra, na linha do Equador, de forma que ele veja o Sol nascer naquele instante. Então é difícil de fazer, mas é só para que a gente tenha uma ideia de que realmente o Sol nunca vai nascer exatamente no leste, nem se pôr exatamente no oeste. Se ficarmos esperando que isso aconteça na nossa cidade, séculos vão se passar, isso nunca vai acontecer. 2. Não existe refração atmosférica lateral, porque as camadas de ar estão dispostas verticalmente, uma acima da outra. A refração ocorre sempre na vertical, elevando a imagem do astro observado. Então, cuidado, porque o fenômeno que nós vamos ver, ele desloca o Sol lateralmente, mas não é exatamente por causa de uma refração lateral, não é isso, tá? A refração vai ocorrer verticalmente, mas um outro efeito vai acontecer que vai causar esse deslocamento. 3. No caso de uma observação feita no Equador, o efeito que será mostrado aqui não acontece. Desse modo, no equinócio, a posição onde o Sol surge no horizonte é a mesma para o Sol verdadeiro e o Sol refratado. A diferença fica somente por conta do instante em que cada fenômeno acontece. Então vamos ver o Sol nascente no equinócio observado do Equador. O Sol poente é a mesma coisa no sentido oposto, tá? Então aqui está a linha do horizonte e o ponto leste, por exemplo. Nós temos o Sol verdadeiro abaixo do horizonte. Acontece que a atmosfera refrata o Sol verdadeiro e a imagem dele fica acima, o Sol refratado. Nós só vemos o Sol refratado. O Sol verdadeiro nós não vemos, né? Principalmente perto do horizonte, onde a refração é maior. O movimento que o Sol verdadeiro faz, né, no equinócio, no Equador, é vertical. Então ele subiria, passaria ali pelaquele ponto, que pode ser exatamente o leste. Tá? Então olha só o que acontece. Pronto, lá está. Ó. O Sol refratado está com o centro na linha do horizonte. Nós vamos dizer que o Sol nasceu. Na verdade, o Sol não nasceu. Ele é aquele Sol tracejado ali embaixo. Tá? Mas, para todos os efeitos práticos, o Sol é o que nós vemos. Só que ele não está, de fato, ali. O Sol verdadeiro está abaixo do horizonte. E lá vai o Sol refratado, subindo, e o Sol verdadeiro acompanhando. Aqui temos aquela situação interessante, quando nós vemos o Sol apoiado no horizonte, parece que ele está
encostado, né? Quando isso acontece, o Sol verdadeiro está abaixo do horizonte e nem tocou o horizonte ainda. Finalmente, aqui nós temos o nascimento real do Sol. O Sol verdadeiro tem um centro na linha do horizonte, mas é um fenômeno assim desprovido de interesse, porque para nós o Sol é aquele que nós vemos, né? Que já nasceu faz tempo. Ok? Então, temos aqui a situação do equinócio observado no Equador. Tá? Então, aqui nós vamos testar no estelário. Como nós fizemos uma aposta aí com uma turma que deve observar o equinócio em Macapá, 22 de setembro de 2022, então aqui está a situação do Sol refratado, tá? Na linha do horizonte. Tá? 22 de setembro, por volta das 6h15 da manhã, lá está o Sol que nós vemos. É o observável. Olha ali o azimute onde ele vai nascer. 89 graus, 44 minutos, 36 segundos. Ok? Aqui está a nossa régua de azimute. A nossa aposta é que o Sol estará dentro desta faixa de 89 a 90 graus de azimute. Tá? Aqui está o Sol verdadeiro, abaixo do horizonte. O azimute não muda, olhem lá em vermelho lá, 89 graus, 44 minutos, 36 segundos. Olhem aqui, ó. O Sol refratado que nós vemos é o mesmo azimute, porque ele está acima do Sol verdadeiro. Tá? Então, só uma curiosidade, porque esse Sol aí ninguém vê. Então, vamos agora ao Sol poente. Né? Então, mesma data, às 18 horas e 19 minutos aproximadamente. Lá está o Sol refratado, o centro dele está na linha do horizonte. E ali está o azimute, a posição onde esse Sol será visto. Ok? Aqui é a nossa régua de azimute. Então, ele estará entre os azimutes 270 e 271. Foi essa a nossa aposta. Aqui está o Sol verdadeiro. Mesmo azimute, exatamente abaixo, verticalmente abaixo do Sol refratado. 270 graus, 3 minutos, 39,2 segundos. Viram? Aí. Pronto. Está explicado o caso do equinócio visto do Equador. Agora vamos ver um Sol nascente no equinócio observado de fora do Equador, em latitudes elevadas. Aqui está a linha do horizonte, ali poderia ser o leste, né? Aqui nós temos o Sol refratado e o Sol real, o Sol verdadeiro. O movimento do Sol verdadeiro, no caso do observador estar fora do Equador, vai ser inclinado. Inclinado para a esquerda, tanto no nascente quanto no poente, se o observador estiver no hemisfério sul. Inclinado para a direita, tanto no nascente quanto no poente, se o observador estiver no hemisfério norte. Então, aqui nesse exemplo, é um Sol nascente, um observador está muito ao sul do Equador. Por isso, o Sol verdadeiro tem essa inclinação muito grande aí, quase rasante. Esse Sol verdadeiro vai passar naquele ponto leste ali. Mas olha o que acontece com o Sol refratado. Ele segue o Sol verdadeiro sempre acima dele. Mas olha aqui o que acontece. Olha lá. O Sol refratado nasceu. O centro dele está na linha do horizonte. Mas o Sol verdadeiro está abaixo do horizonte. Ainda falta muito para o Sol verdadeiro nascer. Ó. Ele só vai nascer aqui, quando o Sol refratado já estará bem acima do horizonte. Então, nós marcamos as posições. Então, nós temos aqui o local onde o Sol verdadeiro nasce e ali o local onde o Sol refratado nasce. Aí está o deslocamento horizontal do Sol. Os azimutes não vão bater. Isso significa que nós não devemos
fazer observações fora da linha do Equador, porque o Sol refratado não vai nascer na mesma posição do Sol verdadeiro. Isso só dá certo na linha do Equador. Vamos aqui testar para um local muito afastado do Equador, lá em Rochester, na Inglaterra, tá? Então olha ali o Sol, esse é o Sol verdadeiro. Olha aqui o movimento dele, tá vendo? Inclinado para a direita, olha lá, passou na linha do horizonte, tá? Agora aqui nós temos o Sol refratado, olha lá, passou na linha do horizonte. Viram a diferença? Olha lá, o Sol verdadeiro nasce aqui, mas o Sol refratado nasce ali. Então nós temos aqui azimutes diferentes. Não façam teste fora da linha do Equador, porque nós vamos ter resultados assim, bem discrepantes. Agora, no caso do pôr do Sol, olhem lá. Esse é o Sol verdadeiro, né? Olhem lá, passou na linha do horizonte, se pôs. Agora, olhem o Sol refratado. Aí ele vai se pôr depois, em outro lugar. Então nós temos aqui onde o Sol verdadeiro se põe e ali onde o Sol refratado se põe. Temos aqui então uma diferença de azimuth. Perfeito? Está explicado? Então, vamos a alguns dados obtidos do estelário. Aqui está uma tabela a ser usada a quem vai lá para Macapá fazer a observação do equinócio em 2022, em setembro. Tá? Então aqui é uma orientação geral sobre os horários e azimuths do Sol, tanto no nascente quanto no poente, para Macapá. E aqui uma tabela mostrando que realmente o azimuth do Sol nascente, do Sol poente, é muito afetado devido ao fato de que a refração vai fazer aquele deslocamento lateral por causa da inclinação da trajetória do Sol real. Tá? Então, o Sol verdadeiro ele tem uma inclinação e a refração vai fazer com que o Sol refratado intercepte o horizonte num lugar diferente. Então, quem quiser analisar, está aqui, mostrando que realmente não adianta fazer essa observação, porque nós só vemos o Sol refratado e ele realmente vai ficar fora. Basta ver aqui no azimuth do nascente, no dia 23, o Sol real já passou dos 90 graus de azimuth. E o Sol refratado só no dia seguinte vai passar, no dia 24. Okay? Então, realmente, não adianta observar fora do Equador. Conclusão. 1. Nos equinócios, notamos que a diferença de azimuths entre o Sol verdadeiro e o Sol refratado se mostrou nula quando o nascimento e o ocaso do astro são observados a partir do Equador. Então, só façam observações no Equador. 2. Para observações de um equinócio fora do Equador, ficou evidente que a refração atmosférica mais a inclinação da trajetória do Sol causam uma discordância entre o azimuth do Sol verdadeiro e o azimuth do Sol refratado, tanto no nascente quanto no poente. Esse efeito aumenta com o valor absoluto da latitude do observador. Quanto mais distante do Equador, mais discrepante vai ser esse resultado aí. Tá? 3. Como não ocorre aquela diferença de azimuth no Equador, uma observação de um equinócio a partir de Macapá se presta bem para a definição de qual modelo de formato da Terra é o correto. Na prática, se o Sol do início da manhã estiver próximo do azimuth 45 e o Sol do fim da tarde estiver próximo do azimuth 315, o modelo correto é o plano. Se os mesmos azimuths forem próximos de 90 graus e de 270 graus, o modelo correto é o esférico. É muito simples. Só que não haveria necessidade de se fazer esse experimento, porque nós sabemos que em todo equinócio, muitos turistas visitam Macapá
para poder observar a sombra do monumento percorrer a linha do Equador o dia todo. E se o Sol nascesse realmente no azimuth 45 graus e 315 graus no poente, nunca que essa sombra ficaria sobre o Equador. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Boa sorte para quem vai fazer o experimento. Por hoje é só. Até meu próximo vídeo.